Na madrugada pesada de junho de 1944, o Pacífico parecia prender a respiração. O mar estava calmo demais para uma guerra que se aproximava, e esse silêncio enganoso envolvia a joia mais nova da Marinha Imperial Japonesa. O porta-aviões Taiho avançava como um símbolo de invencibilidade cuidadosamente construído, um colosso de aço que carregava nas entranhas não apenas aviões e combustível, mas a esperança desesperada de um império acuado. Ele era maior, mais moderno, protegido por um convés blindado pensado para resistir ao que havia destruído seus predecessores. Para muitos oficiais, o Taiho não era apenas um navio, era a resposta tardia às humilhações sofridas em Midway, a promessa de que o Japão ainda controlava o destino da guerra nos céus do Pacífico. A bordo, o clima misturava confiança e tensão. Jovens marinheiros caminhavam pelos corredores metálicos com passos rápidos, sentindo o cheiro constante de óleo e tinta fresca. Muitos haviam sido transferidos recentemente, escolhidos para servir no navio mais avançado da frota. Eles sabiam que estavam no centro de algo grande, mas não tinham como imaginar o peso real daquela responsabilidade. Oficiais experientes, veteranos de campanhas anteriores, observavam o horizonte com binóculos, tentando decifrar sinais invisíveis. Sabiam que os Estados Unidos haviam aprendido com os próprios erros e agora avançavam com uma força industrial esmagadora. Ainda assim, havia uma fé quase religiosa na tecnologia do Taiho e nas decisões do alto comando. O plano japonês era ambicioso e, ao mesmo tempo, desesperado. A Batalha do Mar das Filipinas se desenhava como um confronto decisivo. Se a frota aérea japonesa conseguisse infligir perdas significativas aos porta-aviões americanos, talvez o equilíbrio da guerra pudesse ser restaurado. Para isso, o Taiho precisava sobreviver, lançar suas aeronaves, servir de núcleo para ataques coordenados. Cada detalhe havia sido calculado no papel. Escoltas posicionadas, formações defensivas, horários de decolagem. Mas o que não estava nos mapas era o fator humano, o medo silencioso, a pressão psicológica que distorcia julgamentos e tornava decisões pequenas em apostas fatais. Enquanto isso, abaixo da superfície aparentemente tranquila, outra realidade se movia em silêncio. Submarinos americanos patrulhavam as rotas previstas da frota japonesa, invisíveis, pacientes, guiados por uma doutrina que valorizava a persistência quase obsessiva. Em um desses cascos de aço submersos, homens aguardavam horas intermináveis, cercados por calor, cheiro de diesel e suor. Eles não viam o inimigo, apenas números, ecos de sonar, sombras que se aproximavam lentamente. Cada tripulante sabia que um único erro, um ruído fora de hora, poderia significar a morte. Ainda assim, havia uma concentração fria, quase mecânica na espera. No Taiho, o dia avançava com a rotina de combate. Aviões eram preparados nos hangares, motores testados, bombas carregadas. O barulho metálico ecoava pelo navio, criando uma sinfonia industrial que mascarava a ansiedade. Oficiais de danos revisavam protocolos, confiantes de que o convés blindado e os sistemas modernos tornariam o navio capaz de resistir a ataques diretos. Essa confiança, porém, tinha um custo oculto: a crença de que o pior já havia sido previsto e neutralizado. Era um tipo perigoso de otimismo, alimentado pela necessidade política de mostrar força e pela pressão de não falhar novamente diante do inimigo. Por volta da manhã, sinais de contato começaram a surgir. Relatórios fragmentados indicavam a presença de submarinos inimigos na área. O alerta percorreu a cadeia de comando, mas foi tratado como mais um risco entre muitos. A escolta mantinha sua posição. Os destroyers varriam o mar com cargas de profundidade ocasionais e a frota continuava avançando. A ordem era clara: não atrasar a operação. Cada minuto contava e qualquer hesitação poderia comprometer o ataque aéreo planejado contra os americanos. A bordo do submarino USS Albacore, a tensão atingia outro nível. O comandante avaliava ângulos, velocidades, distâncias. O alvo surgia como uma sombra imensa no periscópio,
um gigante escoltado, difícil de alcançar. O tempo parecia se comprimir em segundos intermináveis. Quando a decisão foi tomada, não houve discursos heróicos, apenas ordens curtas, repetidas com precisão. 6 torpedos foram preparados, alinhados como apostas finais em um jogo mortal. Cada um carregava explosivos suficientes para rasgar aço e vidas. No momento do disparo, não houve explosões imediatas, apenas o leve tremor do lançamento e a expectativa sufocante. Os torpedos avançaram em silêncio relativo, cortando a água em direção ao maior porta-aviões japonês já construído. No Taiho, ninguém sentiu o perigo se aproximando. A rotina continuava. Os aviões aguardavam ordens. Os marinheiros cumpriam tarefas automáticas, confiantes de que o navio era praticamente invulnerável. Quando o impacto finalmente ocorreu, foi como um choque surdo, localizado, quase discreto demais para o tamanho do alvo. Um único torpedo atingiu o lado de estibordo, abaixo da linha d'água. Não houve explosão devastadora imediata. Não houve colunas de fogo visíveis à distância. Para muitos a bordo, pareceu apenas mais um dano controlável. E foi exatamente aí que a semente da tragédia começou a germinar. O combustível de aviação altamente volátil vazou para compartimentos internos. Vapores invisíveis começaram a se espalhar pelos corredores, misturando-se ao ar quente. Oficiais de controle de danos, pressionados pelo medo de explosões secundárias e confiantes nos sistemas de ventilação, tomaram uma decisão que parecia lógica naquele instante: ativar a ventilação máxima para dissipar os gases. Ninguém queria repetir os horrores de incêndios incontroláveis vistos em batalhas anteriores. O problema era que aquela escolha, feita sob pressão e com informações incompletas, transformou o interior do Taiho em uma armadilha. À medida que os ventiladores empurravam o ar, os vapores se espalhavam ainda mais, alcançando áreas antes seguras. Marinheiros começaram a sentir tontura, ardência nos olhos, um mal-estar difuso que não combinava com ferimentos visíveis. Alguns perceberam que algo estava errado, mas a hierarquia rígida e a confiança no procedimento oficial sufocaram questionamentos. O navio continuou operando, lançando aeronaves, mantendo o ritmo da batalha, enquanto o perigo crescia silenciosamente em seu interior. Horas se passaram nesse estado instável. Do lado de fora, o Taiho ainda parecia intacto, navegando com imponência, como se tivesse escapado ileso. Por dentro, porém, o ar estava carregado de morte. Cada faísca, cada motor ligado, cada contato elétrico tornava-se uma roleta russa. Os homens sentiam a pressão psicológica aumentar, mesmo sem compreender totalmente a origem. A guerra, naquele momento, não era uma explosão espetacular, mas uma espera sufocante pelo inevitável. O primeiro capítulo dessa história não termina com fogo ou afundamento, mas com uma ironia cruel. 6 torpedos haviam sido disparados. Apenas um atingira o alvo, e ainda assim, o maior porta-aviões japonês já estava condenado. Não pela força bruta imediata do inimigo, mas por uma cadeia de decisões humanas, tomadas sob medo, orgulho e urgência. O Taiho seguia em frente, carregando em silêncio o erro que transformaria um símbolo de poder em um exemplo trágico de como, na guerra, a confiança cega pode ser tão letal quanto qualquer arma inimiga. O tempo começou a trabalhar contra o Taiho de forma invisível e implacável. Enquanto o navio seguia sua rota, ainda integrado ao coração da frota japonesa, poucos tinham consciência de que a maior ameaça já não vinha do inimigo externo, mas do ar que circulava dentro do próprio casco. Os vapores de combustível, agora espalhados por corredores, elevadores e compartimentos técnicos, tornavam cada respiração um risco. Marinheiros sentiam a garganta arder. Alguns tropeçavam, outros atribuíam o mal-estar ao cansaço extremo. A guerra cobrava seu preço psicológico, e ninguém queria ser o primeiro a levantar dúvidas que soassem como fraqueza ou pânico. No convés de comando, os oficiais superiores enfrentavam uma pressão quase insuportável. A Batalha do Mar das Filipinas entrava em sua fase crítica. Relatórios chegavam em ritmo frenético. Perdas aéreas significativas,
caças japoneses sendo abatidos antes mesmo de alcançar os porta-aviões americanos, pilotos inexperientes enfrentando veteranos inimigos apoiados por radar e controle aéreo superior. Ainda assim, o Taiho precisava continuar funcionando. Ele era o centro nervoso da operação, o navio almirante. Admitir que estivesse comprometido significaria abalar toda a estrutura de comando. A cultura militar japonesa da época não favorecia recuos ou interrupções. O fracasso era visto não apenas como erro estratégico, mas como desonra pessoal. Essa mentalidade moldava decisões em todos os níveis. Oficiais intermediários, mesmo percebendo sinais alarmantes, hesitavam em transmitir más notícias. Cada mensagem enviada para cima precisava ser filtrada, suavizada, apresentada como um problema sob controle. A realidade crua ficava retida nos compartimentos inferiores, junto com o cheiro doce e mortal do combustível vaporizado. Nos hangares, a situação se tornava cada vez mais tensa. Aviões retornavam de missões com danos, vazamentos de óleo, motores superaquecidos. Cada pouso era acompanhado por olhares apreensivos, pois uma simples faísca poderia ser o gatilho final. Técnicos trabalhavam em silêncio pesado, conscientes de que o ambiente não era normal, mas sem ordens claras para interromper as operações. O som dos ventiladores continuava constante, um zumbido mecânico que parecia prometer segurança, quando na verdade espalhava o perigo de forma uniforme por todo o navio. Em determinado momento, um oficial de controle de danos percebeu que os níveis de vapor estavam longe do aceitável. Instrumentos improvisados, observações empíricas, relatos de tripulantes passando mal. Ele levou a informação adiante, mas a resposta foi cautelosa, quase burocrática. Não havia tempo para evacuações internas complexas, nem para mudanças drásticas de procedimento. A batalha lá fora exigia foco total. O Taiho precisava lançar mais aeronaves, precisava resistir. A decisão foi manter o curso, ajustar pequenos detalhes, confiar que o problema não evoluiria para algo maior. Essa confiança era alimentada por uma percepção equivocada de controle. O convés blindado, orgulho da engenharia japonesa, havia resistido a ataques diretos em testes. O navio fora projetado para sobreviver. Essa ideia se transformou em um escudo psicológico, reduzindo a urgência diante de uma ameaça que não deixava marcas visíveis. Diferente de um incêndio aberto ou de um rombo no casco, os vapores eram abstratos, invisíveis, difíceis de quantificar. E o que não se vê tende a ser subestimado. Enquanto isso, do outro lado da batalha, a frota americana consolidava sua vantagem. O chamado Grande Tiro ao Peru das Marianas se desenrolava, com caças japoneses sendo abatidos em números devastadores. Cada minuto que passava diminuía as chances de sucesso do plano japonês. O Taiho, sem saber, carregava não apenas um erro técnico, mas o peso simbólico de uma estratégia que já começava a ruir. Dentro do navio, a tensão psicológica se aprofundava. Marinheiros mais jovens trocavam olhares nervosos, cochichos rápidos, perguntas sem resposta. Alguns lembravam de histórias de outros porta-aviões perdidos, não por ataques diretos, mas por incêndios internos, explosões em cadeia. A diferença era que, desta vez, ninguém conseguia apontar exatamente onde estava o fogo. Era como lutar contra um inimigo que se escondia nos pulmões do próprio navio. O calor aumentava. Sistemas elétricos operavam sob estresse. O cheiro no ar tornava-se mais intenso, mais doce, mais enjoativo. Mesmo assim, ordens continuavam a ser cumpridas. A disciplina funcionava como uma armadura mental, mas também como uma venda. Questionar significava atrasar, e atrasar significava falhar. Em uma guerra total, falhar parecia pior do que arriscar tudo. Horas depois do primeiro impacto do torpedo, o destino do Taiho já estava selado, mesmo que ninguém a bordo tivesse plena consciência disso. Bastava um evento mínimo, um detalhe insignificante. E ele veio de forma quase banal. Um elevador de aeronaves foi acionado, motores elétricos entraram em funcionamento, contatos se fecharam. O ar saturado de vapores encontrou uma fonte de ignição.
A explosão que se seguiu não foi imediata, nem localizada como um ataque externo. Foi interna, brutal, espalhando pressão e fogo pelos compartimentos. O chão tremeu, paredes se deformaram, homens foram arremessados contra o metal. Em segundos, o navio que parecia invulnerável revelou sua fragilidade. O fogo encontrou combustível em abundância e agora não havia ventilação capaz de conter o desastre. O sistema que deveria proteger havia amplificado o problema. O caos se instalou. Alarmes soaram, ordens se sobrepunham, gritos ecoavam pelos corredores. Equipes de controle de danos correram para conter incêndios que surgiam em múltiplos pontos. A fumaça tornava a visibilidade quase nula. Alguns marinheiros desorientados tentavam ajudar companheiros feridos. Outros buscavam rotas de fuga que já não existiam. A estrutura interna do Taihu começava a ceder, não por um impacto direto, mas por uma sucessão de escolhas feitas horas antes. No convés, oficiais finalmente compreenderam a extensão do erro. O navio almirante estava gravemente comprometido no pior momento possível. A frota precisava de coordenação, mas o centro de comando lutava para sobreviver. A humilhação estratégica começava a se desenhar. O maior porta-aviões japonês não estava sendo destruído por uma saraivada de bombas inimigas, mas por uma reação em cadeia, provocada por um único torpedo e decisões mal calculadas. Homens treinados para enfrentar o inimigo agora lutavam contra o próprio navio. O medo assumia uma forma diferente, mais íntima, mais desesperadora. Não era o medo de ser atingido, mas o medo de estar preso dentro de algo que se transformava rapidamente em um túmulo de aço. Cada explosão interna reforçava a percepção de que o controle havia sido perdido. À medida que o fogo se espalhava e as explosões secundárias se multiplicavam, a imagem simbólica do Taihu se desfazia. O orgulho tecnológico, a promessa de invencibilidade, tudo se dissolvia em fumaça negra. A decisão de manter operações, de confiar cegamente nos sistemas, de priorizar a aparência de força sobre a realidade do risco, cobrava agora um preço irreversível. O segundo capítulo dessa tragédia não é marcado apenas pelo início da destruição física do navio, mas pelo colapso psicológico de uma certeza. O Taihu não estava apenas em chamas, ele expunha diante de todos a fragilidade de uma doutrina que confundia disciplina com infalibilidade. A partir daquele momento, não havia mais como esconder o erro. O maior porta-aviões japonês estava condenado, e com ele afundava a ilusão de que tecnologia e orgulho, sozinhos, poderiam vencer uma guerra que já mudara de forma e de ritmo. Quando as explosões internas começaram a se multiplicar, a guerra deixou de ser um conceito estratégico e passou a ser uma luta primitiva pela sobrevivência. O Taihu já não respondia como um navio de guerra organizado, mas como um organismo ferido, reagindo de forma caótica a estímulos incontroláveis. O fogo avançava por corredores estreitos, alimentado por combustível vaporizado e por munições armazenadas. Cada compartimento perdido aumentava a sensação de que o tempo havia se esgotado. No centro de comando, a comunicação se tornava errática. Cabos queimavam, telefones emudeciam, mensageiros corriam entre setores tomados por fumaça espessa. Ordens contraditórias eram dadas quase simultaneamente. Conter incêndios, preparar abandono parcial, manter posição. A hierarquia, antes rígida, começava a se fragmentar sob o peso da realidade. Oficiais experientes tentavam impor calma, mas seus próprios rostos denunciavam a compreensão tardia de que o navio não poderia mais cumprir sua missão original. A bordo, o impacto humano se tornava brutalmente visível. Marinheiros queimados, intoxicados pela fumaça, eram arrastados por colegas igualmente exaustos. Alguns ainda tentavam operar bombas de água, mangueiras, sistemas de emergência, mesmo sabendo que o fogo parecia sempre um passo à frente. Outros, paralisados pelo medo, encaravam as chamas como se esperassem ordens impossíveis. O treinamento militar não havia preparado aqueles homens para lutar contra o próprio ambiente, contra um inimigo que surgia de dentro. No convés de voo, a situação era surreal. Aviões ainda ocupavam posições.
Alguns danificados, outros prontos para missões que jamais seriam executadas. O calor distorcia o ar, criando miragens tremulantes sobre o aço. Explosões internas faziam o convés vibrar, e cada tremor levantava a possibilidade de uma detonação catastrófica dos combustíveis e armamentos ali armazenados. Oficiais avaliavam a hipótese impensável: abandonar o navio almirante no meio da maior batalha aérea do Pacífico. A decisão não veio de imediato. Havia um peso simbólico esmagador em admitir que o Taiho estava perdido. Para o comando japonês, aquele navio representava anos de planejamento, recursos imensos, a tentativa final de recuperar a iniciativa estratégica. Ordenar o abandono significava mais do que salvar vidas. Significava aceitar que o coração da frota havia falhado. Esse atraso, essa hesitação, custaria caro. Enquanto isso, a frota japonesa ao redor começava a perceber que algo estava profundamente errado. Destroyers e cruzadores observavam a coluna de fumaça escura que se erguia do Taiho. Mensagens fragmentadas chegavam por rádio, carregadas de urgência e confusão. A proteção ao redor do navio se intensificava, mas já não havia ameaça externa imediata. O inimigo estava vencendo à distância, nos céus, enquanto o maior porta-aviões japonês se autodestruía. Dentro do casco, o colapso estrutural avançava. O fogo comprometia suportes internos, o aço aquecido perdia resistência e explosões secundárias rasgavam compartimentos inteiros. A água usada no combate às chamas começava a se acumular, alterando a estabilidade do navio. Listas leves se transformavam em inclinações perceptíveis. Para marinheiros acostumados a sentir o equilíbrio do navio como uma extensão do próprio corpo, aquele desvio era um sinal claro de morte iminente. A ordem de abandonar o navio finalmente começou a ser considerada seriamente. Oficiais reuniam-se rapidamente, avaliando rotas de evacuação, disponibilidade de botes, condições do mar. Não era um abandono organizado, planejado com antecedência, mas uma tentativa desesperada de reduzir perdas humanas. Ainda assim, mesmo nesse momento crítico, a disciplina japonesa se manifestava de forma quase trágica. Muitos marinheiros aguardavam ordens diretas, recusando-se a sair por conta própria, mesmo com o perigo evidente. Quando as primeiras ordens de evacuação foram dadas, o pânico contido se rompeu. Homens corriam pelo convés, alguns feridos, outros carregando companheiros desacordados. O calor tornava o metal quase intocável. Fumaça negra misturada com chamas laranja criava um cenário infernal. Saltar no mar parecia, paradoxalmente, a opção mais segura. Ainda assim, para muitos, o medo de abandonar o navio era quase tão grande quanto o medo do fogo. Alguns oficiais tentaram manter a ordem, organizando filas improvisadas, direcionando homens para pontos de saída. Outros desapareceram no caos, engolidos pela fumaça ou pelas explosões. O Taiho, que havia sido projetado como um símbolo de controle absoluto, agora revelava o limite final da autoridade humana diante de forças desencadeadas, sem compreensão total. Do ponto de vista estratégico, a perda do navio almirante foi devastadora. O comando da frota japonesa ficou desarticulado no momento mais crítico da batalha. A coordenação de ataques aéreos se desfez, ordens não chegaram, unidades operaram às cegas. Enquanto isso, os americanos, com seus sistemas de radar e comunicação integrados, continuavam a executar a batalha de forma quase clínica, ampliando ainda mais a disparidade. O mais cruel é que tudo isso se originara de um único impacto inicial. Não uma salva de torpedos, não um ataque aéreo massivo, mas uma falha que expôs uma cadeia de decisões equivocadas. O erro não foi apenas técnico, mas cultural, psicológico, doutrinário. A incapacidade de reconhecer rapidamente a gravidade da situação, de interromper operações, de priorizar a segurança interna, transformou um dano controlável em uma sentença de morte. À medida que o Taiho perdia estabilidade, a inclinação aumentava. Objetos soltos deslizavam. Portas se tornavam difíceis de abrir. Rotas de fuga desapareciam. O navio gemia, um som profundo de metal sob tensão, audível mesmo em meio ao caos.
Para os homens que ainda estavam a bordo, aquele som era um aviso final, quase orgânico, de que o fim se aproximava. O terceiro capítulo dessa história marca o momento em que a tragédia deixa de ser evitável. Já não se trata de corrigir erros ou conter danos, mas de sobreviver às consequências. O maior porta-aviões japonês, orgulho de uma nação, estava agora reduzido a um campo de batalha interno, onde coragem individual e disciplina se chocavam com a realidade implacável de decisões tomadas tarde demais. A partir dali, o destino do Taiho não seria mais escrito por almirantes ou engenheiros, mas pelo fogo, pela água e pelo tempo que inexoravelmente se esgotava. O momento de ruptura chegou sem solenidade, sem heroísmo, apenas com a brutalidade silenciosa do inevitável. O Taiho já não era um instrumento de guerra, mas um corpo pesado à deriva, inclinado respirando fumaça e fogo. A água que entrava, misturada àquela usada no combate às chamas, alterava o equilíbrio interno de forma irreversível. Cada grau adicional de inclinação tornava o navio mais difícil de controlar e mais assustador para os homens que ainda lutavam para sair vivos. No convés, a ordem de abandono total finalmente se espalhou, tarde demais para muitos. Não houve toques cerimoniais, não houve discursos de honra. Houve gritos abafados pela fumaça, gestos apressados, olhares de despedida que nunca haviam sido ensaiados. Marinheiros, que horas antes acreditavam servir no navio mais seguro da frota, agora se viam obrigados a saltar no mar aberto, carregando apenas o próprio corpo e a esperança de serem resgatados. Alguns hesitaram. A obediência, profundamente enraizada, fazia com que certos homens permanecessem em posição, aguardando uma confirmação que nunca viria. Outros, feridos ou intoxicados, simplesmente não tinham forças para alcançar os pontos de saída. O Taiho começava a selecionar suas vítimas não por bravura ou patente, mas por proximidade com o fogo e pela sorte cruel do acaso. O mar, que pela manhã parecia tranquilo e indiferente, tornou-se agora um cenário de desespero. Homens caíam na água de diferentes alturas, alguns feridos no impacto, outros arrastados pela sucção criada pelo casco inclinado. Óleo e combustível espalhavam-se na superfície, formando uma película escura que dificultava a respiração e colava à pele. Nadadores lutavam para se afastar do navio, temendo o momento em que ele finalmente cederia e os puxaria para baixo. Em volta, navios de escolta tentavam organizar resgates sob condições caóticas. Destroyers manobravam com cuidado, evitando colisões com destroços e corpos. Cordas eram lançadas, botes improvisados desciam ao mar. Oficiais gritavam ordens enquanto tentavam calcular distâncias, correntes, riscos de explosões finais. O tempo parecia distorcido. Segundos se arrastavam, minutos desapareciam. Dentro do Taiho, os últimos momentos foram de colapso estrutural completo. Compartimentos inundados pressionavam o casco, explosões residuais ecoavam como batidas surdas. O fogo, já sem oxigênio suficiente em algumas áreas, deixava um rastro de fumaça espessa e calor insuportável. O navio gemia, um som profundo e contínuo, quase animal, resultado do aço sendo torcido além de seus limites. A inclinação aumentou rapidamente. Objetos pesados se desprenderam, escorregando com violência, esmagando tudo em seu caminho. Para os poucos que ainda estavam a bordo, não havia mais rotas claras, apenas superfícies inclinadas e fumaça. Alguns tentaram subir, outros escorregaram, desaparecendo em aberturas que antes eram corredores. A arquitetura pensada para a eficiência militar agora se transformava em um labirinto mortal. Quando o momento final chegou, não foi acompanhado por uma explosão monumental visível a quilômetros, mas por um movimento lento e definitivo. O Taiho começou a virar, seu convés de voo inclinando-se de forma quase solene. O orgulho da engenharia japonesa, aquele enorme plano de aço que simbolizava poder aéreo, agora refletia o céu de maneira distorcida, como um espelho quebrado. A água invadiu de vez os compartimentos superiores. O ar foi expulso com força, criando bolhas gigantes que emergiam na superfície.
O som era ensurdecedor e abafado ao mesmo tempo, uma mistura de pressão, ruptura e silêncio. Para quem observava à distância, parecia impossível que algo tão grande pudesse desaparecer. Mas o mar, indiferente à história e à ambição humana, engolia o navio centímetro por centímetro. Homens na água assistiam à cena com uma mistura de terror e incredulidade. Alguns choravam, outros permaneciam imóveis, como se a mente recusasse aceitar o que os olhos viam. O Taiho, que horas antes avançava como símbolo de esperança nacional, agora afundava diante deles, levando consigo companheiros, sonhos e a certeza de que nada na guerra era realmente invulnerável. Do ponto de vista estratégico, o impacto foi imediato e devastador. A frota japonesa perdeu não apenas um porta-aviões, mas seu centro de comando em plena batalha. A confusão se espalhou, ordens se perderam, unidades ficaram sem direção clara. O golpe psicológico foi tão profundo quanto o material. O inimigo não precisara concentrar fogo pesado, bastara explorar uma fraqueza e deixar que decisões internas fizessem o resto. O mais cruel de tudo era a simplicidade da causa. Não foi um ataque maciço, não uma demonstração esmagadora de poder inimigo. Fora uma sequência de escolhas humanas sob pressão, cada uma aparentemente lógica no momento, mas juntas fatais. 6 torpedos haviam sido lançados, apenas um acertara, e ainda assim aquele único impacto havia desencadeado a perda do maior porta-aviões japonês. Quando o Taiho finalmente desapareceu sob as ondas, o mar fechou-se sobre ele com rapidez perturbadora. Restaram destroços, manchas de óleo e centenas de homens lutando para se manter à tona. O silêncio que se seguiu foi quase absoluto, quebrado apenas por gritos distantes e pelo som dos motores dos navios de resgate. O 4º capítulo dessa história marca o instante em que a humilhação se torna visível e incontestável. O símbolo máximo da modernidade naval japonesa havia sido derrotado não por força esmagadora, mas por uma combinação letal de subestimação, orgulho e decisões tardias. No fundo do oceano, junto com o Taiho, afundava também a última ilusão de que a guerra no Pacífico poderia ser revertida por um único navio, por mais poderoso que ele parecesse. O afundamento do Taiho não terminou quando o casco desapareceu sob o mar. Ele continuou invisível nos efeitos que se espalharam como ondas silenciosas pela guerra no Pacífico. Os sobreviventes, resgatados entre óleo e destroços, carregavam nos olhos algo mais pesado que o cansaço físico. Não era apenas o trauma de ter escapado da morte, mas a compreensão amarga de que haviam sido derrotados por dentro. Muitos jamais voltariam ao combate. Outros voltariam, mas com a certeza de que algo fundamental havia se quebrado. Na superfície, a frota japonesa seguia em frente de forma desarticulada. Sem o navio almirante, a coordenação se tornara precária. A Batalha do Mar das Filipinas caminhava para seu desfecho com perdas aéreas catastróficas para o Japão. Pilotos experientes haviam sido mortos, aeronaves destruídas, e agora até o símbolo máximo da nova geração de porta-aviões estava no fundo do oceano. O que restava não era força de combate, mas inércia estratégica. O impacto psicológico dentro da Marinha Imperial foi profundo e imediato. O Taiho havia sido apresentado como a resposta definitiva às derrotas anteriores, a prova de que o Japão ainda poderia enfrentar a indústria e a tecnologia americanas em pé de igualdade. Sua perda expôs uma verdade desconfortável. A guerra já não era vencida apenas por coragem ou engenharia isolada, mas por sistemas integrados, logística esmagadora e, sobretudo, pela capacidade de aprender rapidamente com os próprios erros. Nesse aspecto, o Japão estava ficando perigosamente para trás. Nos bastidores do comando, o silêncio era quase constrangedor. Relatórios começaram a circular, analisando causas técnicas, decisões tomadas, falhas de procedimento. A conclusão era inevitável, ainda que raramente expressa em voz alta. O Taiho não foi afundado por 6 torpedos, mas por uma cadeia de escolhas humanas feitas sob pressão extrema. A ventilação inadequada, a continuidade das operações aéreas, a demora em reconhecer a gravidade do dano.
Cada etapa isoladamente defensável, juntas formaram uma sentença. O contraste com o inimigo tornava essa derrota ainda mais humilhante. Enquanto o Japão perdia seu maior porta-aviões por um único impacto, os Estados Unidos operavam frotas inteiras capazes de absorver danos, aprender com eles e retornar mais fortes. A diferença não estava apenas no aço ou nos motores, mas na cultura operacional. Onde um lado insistia em manter a aparência de controle, o outro priorizava a adaptação rápida e a preservação da capacidade de combate. Para os homens que estiveram no Taiho, o fim da batalha não trouxe alívio imediato. Muitos foram transferidos para outros navios. Outros retornaram ao Japão carregando cicatrizes físicas e psicológicas. As memórias do cheiro de combustível, do calor sufocante, do som do aço se partindo, os acompanhariam pelo resto da vida. Alguns jamais falaram sobre o que viram. Outros tentaram explicar em palavras simples como um navio gigantesco pôde morrer de forma tão silenciosa e absurda. No panorama mais amplo da guerra, o afundamento do Taiho simbolizou um ponto de não retorno. A partir daquele momento, o Japão perdeu a capacidade de conduzir grandes operações aéreas ofensivas com chance real de sucesso. A supremacia aérea americana se consolidou, abrindo caminho para ataques cada vez mais próximos do arquipélago japonês. Ilhas seriam tomadas, bases destruídas, cidades bombardeadas. O destino do Império começava a ser selado muito antes das bombas finais caírem. O que torna essa história particularmente cruel não é apenas a escala da perda, mas sua origem. Não houve uma batalha épica direta. Não houve uma chuva de fogo vinda do céu. Houve silêncio, confiança excessiva, decisões tomadas em salas fechadas e corredores estreitos. Houve a crença de que o navio era forte demais para falhar. E foi exatamente essa crença que abriu caminho para o desastre. O Taiho deveria ser lembrado como um triunfo da engenharia naval japonesa. Em vez disso, tornou-se um símbolo da fragilidade humana diante da complexidade da guerra moderna. Ele mostrou que quando os sistemas se tornam grandes demais e decisões precisam ser tomadas rápido demais, o erro não precisa ser grande para ser fatal. Basta que ninguém tenha coragem ou clareza para interromper o curso dos acontecimentos. No fim, 6 torpedos foram disparados. Apenas um cumpriu seu papel direto. Mas esse único acerto revelou algo muito maior do que a vulnerabilidade de um navio. Ele expôs a vulnerabilidade de uma doutrina inteira, de uma forma de pensar que confundia honra com rigidez e disciplina com infalibilidade. A humilhação não estava apenas no afundamento, mas na constatação de que o inimigo vencera sem precisar vencer de forma espetacular. O mar fechou-se sobre o Taiho, apagando suas luzes, seus corredores, seus segredos. O que ficou foi uma lição dura, escrita não em discursos ou relatórios, mas em vidas perdidas e oportunidades desperdiçadas. Naquele dia, o maior porta-aviões japonês não foi apenas derrotado. Ele mostrou de forma irreversível que na guerra moderna a decisão mais estúpida nem sempre é a mais barulhenta, mas aquela tomada em silêncio, quando ainda havia tempo de parar.